Oi, gente, tudo bem com vocês? Que coisa boa ter a companhia de vocês para mais um vídeo. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa série sobre os esquemas e conversar sobre o esquema de dependência e incompetência. Para quem é novo por aqui, eu sou a Ana Streit e se tu ainda não é inscrito, já aproveita para te inscrever e deixar o like nesse vídeo. Bom, se também é o teu primeiro vídeo aqui, tu ainda não conhece sobre o que é um esquema ou sobre a terapia do esquema, eu vou deixar outros vídeos aqui para que tu conheça e possa entender um pouquinho mais sobre esses assuntos. Voltando aqui para o nosso vídeo então. Cris é uma paciente fictícia e ela chega no consultório e me diz assim: Ana, eu preciso sair da casa dos meus pais, mas eu não consigo. Eu tenho medo que alguma coisa vai acontecer comigo e não vai ter ninguém para me ajudar. Eu não consigo ficar sozinha, eu nunca consegui, mas eu não sei o que eu faço. O que tu acha que eu devo fazer, Ana? O que tu me sugere? O que tu faria no meu lugar? Já na primeira consulta, ela pergunta para mim o que deve fazer, porque esse esquema faz com que ela não se sinta capaz de tomar as decisões da própria vida. Acontece que a vida parece bem difícil para quem tem o esquema de dependência e incompetência. Nesse esquema, a pessoa tem uma forte sensação de que não consegue funcionar corretamente no mundo e de que ela é incapaz de cuidar de si mesma, sendo essa a razão para que ela dependa assim tanto do outro, de alguma outra pessoa, enfim. Tem uma imagem que ilustra bem o esquema de dependência e incompetência, que é de uma criança bem pequenininha que sente que o mundo é demais para ela e ela chora pela mãe. É a sensação de ser uma criança pequena num mundo cheio de adultos, como se faltasse capacidade, faltasse habilidade para se desenrolar no mundo de adultos. Frases típicas de pessoas com esse esquema são: eu não tenho bom senso, não sei decidir, eu deixo que os outros decidam, com certeza eles cuidam melhor e resolvem muito melhor do que eu mesma, eu não consigo funcionar bem sozinha, eu não consigo ficar bem sozinha, eu não sou capaz de me organizar, eu não consigo dar conta das minhas coisas, eu não consigo. E agora vamos entender um pouquinho sobre a origem familiar do esquema de dependência. Então, ele pode tanto ter se originado por pais que eram super protetores, quanto por pais que não protegeram de forma adequada aquela criança. A gente vai entender essas duas principais origens que são muito diferentes. Então, a origem da superproteção são pais que protegeram ou que trataram a criança como se ela fosse mais nova do que ela realmente era. Pais que não deixavam espaço para que aquela criança pudesse tomar decisões, participar das decisões, enfim. Pais que cuidavam ali de todos os detalhes da vida da criança, fazendo com que ela nunca aprendesse a cuidar de nenhum detalhe, a ter nenhuma tarefa, enfim. Muitas vezes são pais que faziam o dever de casa, enfim, né? Aquela criança ou adolescente que tem pouca ou praticamente nenhuma responsabilidade, pais com muitos medos e que ficam alertando a criança dos perigos da vida, que são pais mais fóbicos, ou pais que fizeram a criança se sentir tão segura que ela nunca precisou sofrer nenhuma frustração ou nenhuma rejeição até que saia de casa, então realmente bem protegida. Ou pais controladores, críticos e muito rígidos, que não conseguiam suportar a aprendizagem natural da criança e que corriam para fazer por ela antes que ela tivesse a chance de tentar. Pode também, nessa origem da superproteção, acontecer daquela criança ter pais muito indulgentes, que não ensinaram a criança a se frustrar ou fazer por ela, né? Então, pais que cuidavam demais, assim, que protegiam demais. E a origem da falta de proteção são crianças que não receberam conselhos, orientações ou nenhum direcionamento. Foram crianças que tiveram que tomar decisões sozinhas desde muito cedo. A criança muitas vezes precisou ser o adulto da família, mesmo que por dentro era e se sentia uma criança, né? E um ambiente familiar que esperava que a criança fizesse ou que soubesse de coisas que eram muito avançadas para aquela idade. Então a criança ela
ela sente que ela é incompetente porque realmente ela é incompetente, porque a gente não espera que uma criança tenha habilidade de se desenrolar no mundo de adultos. Então esse esquema ele se desenvolve justamente pelo contraste de uma criança ser muito exigida diante de coisas que realmente são difíceis para ela. Então esse esquema pode ter essas duas origens que são bem contrastantes. A necessidade por trás desse esquema é a necessidade de autonomia e competência. É a necessidade de se sentir competente e autônomo por fazer as coisas por si mesmo, né? Então, e aí é muito importante que a gente entenda a diferença entre independência e autonomia. São coisas que se complementam, mas que são diferentes na sua essência. Uma criança que consegue tirar a mesa porque a mãe pediu é uma criança que consegue ser independente, mas a autoria da ação é da mãe. Foi a mãe que pediu para que a criança tirasse a mesa. Então a criança está sendo independente, está fazendo a tarefa sozinha, mas quem foi a autora da ação foi a mãe. Então a criança não está sendo autônoma. Já uma criança que decide que vai organizar os seus brinquedos e consegue chegar e organizar como ela quis, é uma criança autônoma, porque foi ela que teve a autoria da ação e também ela teve a liberdade para realizar aquilo. Tem uma frase que eu amo que é assim: jamais tire do outro a satisfação de fazer algo por si mesmo. Uma criança que foi privada de autonomia é uma criança que não teve situações suficientes de satisfação de fazer algo por si mesma. Então, a autoeficácia dessa pessoa ficou frágil, né? Como se ela acreditasse que ela não fosse capaz de conseguir fazer, o que é uma lástima. É muito triste ver alguém que não consegue acreditar nas suas capacidades. Muitas vezes a gente olha para ela, consegue ver, mas ela própria não consegue acreditar porque ela não teve situações suficientes que fizeram ela sentir realmente que é capaz de dar conta, que é capaz de fazer. Ela não precisou, ela foi poupada, né? Ela não teve experiências de frustração e experiências de validação na vida real para que confirmassem isso para ela. Para a gente conseguir chegar na autonomia, a gente precisa de duas etapas importantes. Uma é que a gente tenha uma base segura com a nossa família, né, com os cuidadores, para que a gente possa sair dessa base e aí sim nos tornarmos independentes. Quando tem uma falha em alguma dessas etapas, pode ser que a criança tenha o esquema de dependência e incompetência. Então, a gente ou não tem uma base segura ou não conseguiu sair de forma independência para construir independência e autonomia. Agora a gente vai entender alguns sinais de alerta nos relacionamentos. Tem um sinal de alerta bem importante com relação a esse esquema nos relacionamentos, que é quando a pessoa consegue se desvincular dos pais e começa a se relacionar, mas ela acaba caindo em um relacionamento onde o parceiro acaba reforçando a sensação de dependência e de incompetência, muitas vezes como uma superproteção também, reforçando e fazendo com que aquela dependência se prolongue também na vida adulta. E agora que a gente conhece um pouquinho mais sobre esse esquema, o que a gente pode fazer para confrontar esse esquema e para que a gente consiga ter mais autonomia e mais competência na nossa vida? Bom, primeiro a gente tem que conseguir entender e ter uma visão da dependência mesmo na nossa infância, na nossa adolescência, poder visualizar a influência do esquema lá na origem, né? Como que aquilo se desenvolveu, quais são as situações que realmente reforçavam aquele esquema para que ele se desenvolvesse lá atrás. Uma outra ação que ajuda a gente a ter consciência do quanto esse esquema influencia ou não na nossa vida é poder fazer uma lista de situações, tarefas, responsabilidades e decisões que hoje você precisa dos outros, que você depende dos outros para fazer. Quais são? Quantas situações de realmente dependência você tem? Uma outra ação bem importante que ajuda a confrontar esse esquema ou a visualizar melhor ele é listar os desafios e mudanças que você evita realizar por ter medo de fazer, por ser preso aí na sensação de incompetência ou dependência. Além disso, começar a se treinar para decidir e realizar tarefas sem a ajuda dos outros, fazer as mudanças que tem evitado, por exemplo, começando pelas coisas mais fáceis. É muito importante poder suportar a aflição de achar que não vai conseguir, até que a gente chegue no momento de conseguir, de fazer realmente, e aí a emoção diminua, né? Então, é preciso que a gente confronte, que a gente
gente enfrente a sensação desconfortável, porque se a gente não enfrentar a sensação, ela vai ganhar de nós, né? Uma outra ação importante é quando você for bem-sucedido em uma tarefa que fizer de forma autônoma, de forma independente, que você possa reconhecer essa conquista, apreciar, valorizar, não invalidar, não minimizar as coisas que você é capaz de fazer, mesmo que sejam imperfeitas. E caso, né, você falhe, enfim, que tente novamente e que continue até superar o desafio, né? Essa resiliência é importante que seja treinada. Buscar pessoas que te encorajem, que te incentivem, que acreditem na tua capacidade é essencial, mesmo que isso seja desconfortável aí dentro, né? São essas pessoas que vão te ajudar a poder sair do ciclo da dependência e da incompetência. E por fim, poder aceitar novos desafios e responsabilidades na vida, no trabalho, em tarefas simples como um todo, mas que possam garantir de volta a sensação de autoeficácia para ti. Muitas vezes, dependendo da intensidade desse esquema, é importante a gente poder contar com ajuda para poder romper com o ciclo de dependência e de incompetência e finalmente construir uma vida mais autônoma, mais genuína e mais independente mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e que ele tenha sido útil de alguma forma. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me deixem aqui no comentário, eu vou amar que a gente tenha essa interação. Se você gostou desse vídeo, já deixa teu like e se ainda não for inscrito, aproveita para te inscrever no canal. Te encontro no próximo vídeo, um super beijo e obrigada por ter assistido até aqui.